Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos entrando um pouquinho mais cedo para dar tempo da gente bater um papinho rapidinho. É assim que funciona. Saudades, vontade de estar perto. Então, estamos agradecendo a Deus pela beleza que Ele tem e o cuidado que Ele tem de nós. Sabemos que Deus é Deus, se Ele der, Ele é Deus, se Ele não der, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, se não curar, é também. Ele tem os projetos, os planos e Ele tem o controle de tudo, não é? Então a gente pode ficar tranquilo, sossegado sobre isso. Vamos fazer uma oração. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela vida das pessoas que estão participando conosco desse estudo bíblico e queremos que a tua graça seja sobre todos e que pela graça de Jesus todos recebam da tua bondade o que necessário for. Cuida dos enfermos, cuida dos que cuidam dos enfermos, cuida dos que cuidam destes que cuidam dos enfermos, porque os médicos também têm que ter alguém para cuidar deles. E o Senhor cuida de todos nós. Tem um pernilongo aqui, viu, meus irmãos? Então, nós estamos querendo que Deus nos abençoe, que Deus nos cuide, que Deus nos proteja, que Deus faça o melhor para Ele, porque tudo é para Ele, é honra e glória para Ele, e nós somos apenas aqueles que estão aqui para glorificá-lo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer o seguinte hoje. Nós estamos terminamos de estudar Gideão, e nós vimos que a história de Gideão foi uma história interessante, uma história bonita, uma história onde todos nós aprendemos com Gideão, aprendemos coisas boas e coisas ruins. E Gideão, ele teve 70 filhos. Gideão, ele teve um dos filhos chamado Abimeleque, que reinou muito mal, fez o que era mal perante Deus, mas também morreu, e que todas essas coisas vieram agora num momento onde Abimeleque morre. E Abimeleque morre e Israel, o texto fala que depois que Abimeleque morreu, capítulo 10 de Juízes, no capítulo 10 de Juízes, é que começa a nossa nova história hoje. No capítulo 10 é que começa a vida que nós vamos chegar em Jefté. Mas depois de Abimeleque, teve um tal de Tola, que ele também foi juiz, e tem um tal de Jair, que também foi juiz. A Bíblia fala que esse Tola, ele foi um homem, é claro que da terra de Israel, de Judá, e que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Bom, diz que ele julgou Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado. É só isso que fala de Tola. Depois de Abimeleque foi esse cidadão que reinou esse tempo de 23 anos. Tá bom, o que conta dele? Nada. Então não tem como a gente inventar e falar que Tola foi gente boa ou gente má, mas parece que pelas informações ele trouxe uma paz para Israel, porque não tem maiores detalhes. Agora, depois de Tola, veio um juiz chamado Jair. Esse Jair também, a Bíblia não tem muitas informações. A única coisa que a Bíblia fala desse Jair é que depois de Tola se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel por 22 anos. Você está vendo?
ali em cima nós vimos que foram 23 anos que Tola julgou Israel. Agora nós temos 22 anos Jair julgando Israel. Presta atenção, que coisa interessante. Tola não tem informação, agora Jair tem. Diz que Jair teve 30 filhos. Diz que Jair tinha, cada filho tinha um carro, porque Jair tinha 30 carros. E Jair tinha 30 casas. E não era costume dos mortais dessa época que cada filho tivesse um carro, que cada filho tivesse uma casa. Então, os estudiosos entendem que Jair, ele tinha uma vida regalada. E, como ele tinha 30 filhos, é quase impossível que ele tivesse 30 filhos com uma única mulher. Mas como a Bíblia não fala, nós também não vamos inventar que ele tinha 30 mulheres, ou 5 mulheres, ou 2 mulheres. Não fala quantas. E se não falar quantas, eu não sou mais inteligente do que o Espírito Santo que inspirou a palavra. Se não trouxe a informação, não tem. Agora, o costume da época era que o indivíduo que tinha 30 filhos tinha mais de uma mulher. O indivíduo que tinha 30 filhos tinha status de rei. O indivíduo que tinha um carro para cada filho, uma casa para cada filho, não era boa bisca. Não era boa gente. Mas a Bíblia fala que ele não era boa gente? Não fala. Nós vamos ver lá para frente esse Jair de novo. Eleco, nós já falamos de Tola. Não adianta falar Tolá, que eu não estou vendo acento aqui. E também o tal do Jair. Aí vamos, meus amados irmãos, no versículo 6 do capítulo 10, aqui é muito curioso. Fala que Israel fez o mal. Israel, aquele Israel que foi salvo por Gideão e tal, e etc., e teve paz durante muitos e muitos anos, agora o Israel volta a fazer o que não prestava. Sabe aquele ranço do Gideão de ter 70 filhos, de fazer a estola sacerdotal, de fazer o povo voltar à idolatria? Então aqui nós estamos vendo respingar em Israel, que estava fazendo o que era mal perante Deus. Fazendo o que era mal perante Deus. O versículo 6 é que fala. Vendo que Israel estava fazendo o que era mal, Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus e de Amon. Falou, vou entregar vocês nas mãos desses aí, eles vão vingar, porque vocês estão errados, estão pecando, estão fazendo o que é mal, e não é isso que eu falei, que eu ensinei a vocês. Aí, meus amados irmãos, o versículo, Israel está passando vergonha, Israel está sendo humilhado, Israel está sendo esbofeteado. É o versículo 8 que fala isso. O versículo 8 fala, tem uma palavra mais bonita, que nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Entendeu? Humilharam. O Amon, os filisteus estão humilhando o povo de Deus. E humilhar aqui próprios méritos. Fala que não é pela graça, tem que ser pelo nosso esforço. Ó, se dependesse do meu esforço, eu não ia para o céu. E olha que eu tento, hein? Você também tenta? É difícil, né? Mas então a Bíblia fala que no versículo 9, agora os inimigos chegam às portas da cidade.
O versículo 9 fala: e quando os inimigos chegaram às portas da cidade, o que Israel fez? Viu o inimigo, viu que a coisa estava feia, viu que eles seriam destruídos, eles foram lá e confessaram a Deus os seus pecados. Pode ver no versículo 10 que fala que eles fizeram uma confissão. Mas aí, quando eles confessaram, Deus os chama a uma reflexão. Ah, vocês estão confessando o pecado de vocês? Aí vamos lá, eu vou fazer questão de ler, porque no versículo 10 a gente não tem como não ler. Quer ver? Olha, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Você não sabe. O problema de Israel era uma divisão de Baal com o Deus verdadeiro. Mas esse povo aqui E aí, quando no versículo 10 faz isso, nós vemos uma saída legal que Deus fez. Ele conta a história para eles. Aí Deus não deixa para depois. Agora eles não foram atrás de Deus. Aí Deus falou: então senta aqui e me escute. Sabe quando a gente faz muita coisa errada e está nos pés daquele nosso Salvador, e aí a gente fala para ele o que fez, e chora, e reconhece, aí ele fala: então senta aí que eu vou falar com você. Olha só o que ele falou nos versos 11 e 12. O Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, os amalequitas, os maonitas, vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das mãos deles? Deus falou para eles: vocês se lembram quando vocês clamavam para mim, quando vocês estavam desempregados, quando vocês estavam com problema na família, quando vocês estavam enfermos, quando vocês estavam... Vocês se lembram que vocês clamavam para mim? Lembro. Então, eu não ajudei vocês, eu não dei colo, eu não dei abraço, eu não dei afago, eu não protegi, e vocês voltaram a virar as costas para mim? Ai, meus irmãos, a história se repete. Veja no versículo 13, que Deus agora, ele reclama para o povo de desprezo. No versículo 13, ele fala: vocês me desprezaram, vocês viraram as costas para mim, eu fiquei sozinho. Deus falando para o povo: vocês do bem bom andando de lancha e nunca agradeceram a Deus por mim. Vocês do bem bom no barzinho e nunca agradeceram a Deus por mim. Vocês do bem bom no carro novo e nunca agradeceram a mim. Vocês do bem bom na casa nova, no condomínio, e nunca agradeceram a mim. Vocês com a mesa cheia de arroz, feijão, quitute, comida gostosa, não agradeceram a mim. Vocês que estavam com a madre cerrada e que eu abri e que concedi filhos, vocês não agradeceram a mim. Deus está reclamando. Está falando para eles: vocês não tem jeito não. Na hora que o cinto aperta, vocês correm para mim. Mas é só dar uma folguinha, que lá no Goiás nós falamos, só dar uma forguinha que o negócio desanda.
Ah, meu Jesus, pelo amor de Jesus. Aí no verso 14, Deus faz um negócio legal. Ele aconselha o povo de Israel ir atrás dos outros deuses. Deus fez isso. Pode ver no verso 14 do capítulo 10. Deus falou, por que vocês não vão atrás dos deuses que vocês fizeram? Por que vocês não vão atrás desses deuses que vocês trocaram? Porque aqueles deuses permitiam vocês prostituírem. Aqueles deuses permitiam vocês desinquietarem famílias. Aqueles deuses de vocês permitiam vocês não pagarem impostos. Aqueles deuses de vocês permitiam vocês terem um nome sujo, a vida suja. Aqueles deuses de vocês permitiam vocês fazerem tudo o que vocês sabem que eu não permito. Aí eles resolveram fazer um ato legal, mesmo sabendo que Deus estava tirando a forra com eles. No verso 16, nós olhamos que eles tiraram e jogaram fora os deuses alheios. Mesmo Deus falando que não ia ajudar. Eles foram lá e arrancaram aqueles deuses alheios. Pode ver no verso 16 e jogou. Aí Deus viu um ato sério. Aí Deus viu eles destruindo os deuses deles. Aí Deus viu eles jogando fora aquilo que Deus não queria, confiando em Deus, deixando com que Deus fosse o Deus da vida deles, o Deus real da vida deles. Bom, até aqui você compreendeu, né? Então eu vou te botar na porta da guerra e amanhã a gente entra na guerra. Veja só, nos versos 18, verso 17 e 18, aí vem a preparação para a guerra. Ou seja, no verso 17, diz que os filhos de Amon, os inimigos, né? Eles acamparam em Gileade. Eles acamparam em Gileade. Gileade é onde estava o povo de Deus, o povo de Israel. E os amonitas acamparam, cercaram a cidade. Aí o povo de Israel viu que a coisa estava ficando mais difícil ainda. Mais feia. Mais horrível. Aí, finalizando o estudo de hoje, veja bem o que está falando no versículo 18. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, ou seja, o povo de Deus, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Israel? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Então os príncipes, naquele comício de político, né? Falou, quem de vocês, se nós acharmos um homem, vai guerrear contra os amonitas, contra Amon, vai ser o nosso chefe daqui para frente, vai ser o nosso líder, e nós reconhecemos isso. É aí que eles procuram, é aí que eles buscam, é aí que eles vão achar o Salvador, como se fosse numa estrebaria. Aí é que eles vão achar o Salvador, onde ninguém esperava que dali saísse. Mas isso fica para amanhã. E esse homem que salvou chama Jefté. Ore para que Deus fale no seu coração, convide pessoas que amanhã Jefté vai entrar nessa guerra. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, de longe. Um abraço de longe. Sorriso de longe. Até amanhã.